Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos em Isaías capítulo 11, o profeta Isaías, né? E agora ele vai falar sobre o reino do descendente de Davi. Vocês vão ver, nós não percebemos tanto, mas essa passagem é escrita em forma de poesia. E vocês vão ver que o profeta, ele vai dar imagens vívidas, vai trazer imagens assim, ao descrever, as imagens vão vir vívidas em nossa mente e vão repousar no nosso coração, porque vai trazer uma paz, vai trazer uma alegria, porque aqui vai falar sobre quem vai ser o descendente de Davi. Nós sabemos que ali Israel, o reino do norte, eles foram ali os primeiros a serem destruídos, dispersos, e depois de mais ou menos o reino do sul, que é o reino de Judá, também vai ser levado cativo pela Babilônia. Então, quando o reino do sul é levado cativo à Babilônia, o último rei a ficar ali da descendência de Davi foi o rei Joaquim. Então, ali, desde aquele momento, acabou-se a descendência do reinado dos filhos de Davi. Então, como seria o que essa descendência de Davi? Mas nós sabemos que Jesus, depois aí de 700 anos do que Isaías está falando aqui, aconteceu. Jesus veio tanto da descendência de Davi por José, quanto pela Maria. Então, os dois tinham ali descendência de Davi. Então, aqui era alguém que vinha da parte de Deus. Então, veja, nós temos que ler esse texto, pelo menos do versículo 1 ao versículo 9, dentro desse olhar. Então, vamos lá? Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O que ele está dizendo aqui? Davi era filho de quem? De Jessé. Se o último rei foi Joaquim e foi levado cativo para a Babilônia, é como se essa árvore foi cortada. Essa árvore foi cortada, a descendência foi cortada. Mas diz assim, eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé. E quem foi esse ramo? Esse ramo Jesus, tá? Olha, eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes um rebento brotará. Então, essa árvore foi cortada e só ficou a raiz. E da raiz, o que? Nasceu o rebento. Então, muitas vezes, a gente acha que tudo está terminado. Mas é lá naquele momento que Deus está operando. Deus opera no oculto. E nós queremos que Deus sempre opera em total visão para nós. Por isso que a fé nos leva a crer naquilo que nós não vemos, do invisível. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque, amados e amadas, se a gente viver simplesmente olhando para o que a gente vê todos os dias, nós seremos os mais miseráveis dessa terra. Porque nós só vemos coisas que desacreditam em Deus. Então hoje, quando a gente olha com um olhar Mas veja só, mesmo eu olhando hoje, eu estou olhando aqui pela minha janela, e eu tenho uma paisagem linda, linda, linda pela minha janela. Eu vejo um pouco, quase o meio da copa das árvores. Então, essa paisagem me revela a glória de Deus. Me revela quem Deus é, me revela a paz que a natureza transmite. O verde é um verde mesclado com várias cores de tonalidades de verde, com florzinhas no meio. Tem aqui umas florzinhas toda vermelha. Então, tudo isso para o meu olhar, que já está bonificado, com bonança do Espírito Santo, é um olhar de louvor e honra a Deus. Mas para outro talvez nem seria, passaria no automático. Então é isso, Deus quer trazer essa visão em nós, para que nós sempre possamos olhar para o que Ele fez, para o que Ele está fazendo e para o que Ele fará. E agora o versículo 2 diz assim, que o Espírito de Yahvé, o Senhor, vai repousar sobre ele, sobre esse descendente. O Espírito que dá
sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor vai repousar sobre quem? Jesus. E vocês veem que aqui está falando do Espírito. E esse Espírito é o mesmo Espírito que quando Jesus falou que não nos deixaria só, mandaria um Espírito para nós, o Espírito Consolador. E olha só, esse Espírito, amados, é um Espírito de sabedoria, é um Espírito de entendimento. Ele é o quê? Ele traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber. Qual é o verdadeiro saber? O amor e o temor ao Senhor. Por isso que Deus é amor. Esse é o verdadeiro saber. Amados, quando nós nos amamos como Cristo nos ama e dessa forma amamos o nosso próximo, quando alguém nos magoa, não nos fere, sabe por quê? Porque nós temos tanta segurança em quem nós somos, que nós vamos ter o quê? Pena de quem nos magoou. Porque essa pessoa, como um ditado diz, pessoas feridas ferem. Contudo, aqueles que se deixam ferir pelas pessoas feridas são pessoas que também não têm condições de pôr um limite nisso. Não tem uma autoestima edificada, não tem uma identidade clarificada. Então, cada dia mais, quando nossa autoestima vai sendo elevada em Cristo, a nossa identidade clarificada, menos nós nos magoamos, porque esse Espírito que habita em nós, ele é suficiente para ter misericórdia daquele que o fez. Tá? E aqui diz assim, o versículo 3: o amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Então, para Jesus, qual seria a fonte da inspiração dele? O amor reverente a Deus. E ele não julgará segundo a aparência. Tampouco ele vai decidir com base no que ouviu dizer. Então, Jesus veio com todas essas características. E essas características Jesus veio para que nós andássemos nela. Então hoje nós temos a nossa fonte da inspiração, tem que ser o quê? Tem que ser o amor reverente a Deus. Não é um amor, gente, não é aquilo de ordenança, eu tenho que fazer, não. Isso ainda é como se tivesse um chicote nas nossas costas. Mas peça a Deus a cada dia para ele vir te constranger com o amor dele. E diz aqui que ele não julgará segundo a aparência. Hoje a gente julga as pessoas segundo a roupa que ela veste, o cabelo, muitas vezes a cor de pele, o carro que ela tem, a casa que ela tem, o emprego que ela tem. Então a gente julga segundo a aparência. E aqui também diz que ele não vai decidir as coisas com base naquilo que ele ouviu dizer. Então, quantas vezes a gente julga por base naquilo que nós ouvimos dizer e nós não constatamos, tá? Então, tudo isso serve o quê? Para nós adentrarmos e termos uma reflexão. Senhor, eu quero andar segundo os seus passos, eu quero andar segundo o Senhor esteve aqui na terra. E veja, amados, Jesus veio com todas essas virtudes, mas o ser humano não esperava um Jesus com essas virtudes. O ser humano esperava alguém que fosse revolucionar. Os judeus esperavam alguém que fosse dominar, tirar eles do império de Roma. Mas Jesus veio para tirar nós do nosso próprio império, da nossa própria mesquinharia, da nossa própria ego, do nosso próprio ego. Jesus veio primeiro para nos libertar internamente. Porque se nós formos libertos internos, o restante vai ser consequência, tá? Mas você pode viver no país com maior liberdade, você pode ter tudo o que você quiser, mas se você não tiver uma liberdade interna, nada disso vai satisfazer. E aqui agora vamos para o versículo 4. Antes, sabe o que ele vai fazer? Ele julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Gente, ele vai julgar com retidão e carinho. Não é com retidão e com aquele poder
ríspido, áspero, crítico, não, e com carinho todos os necessitados. E os governos hoje como tratam os necessitados? Outra coisa, muitas vezes nós tratamos muito bem alguém que tem status, alguém que tem um renome, e como a gente trata um necessitado? Tá? Mas aqui está dizendo que ele vai tratar com carinho, retidão e com justiça ele vai tomar decisão em favor dos pobres. Porque é tão fácil subtrair daquele que não sabe nem que tem direito a ter algo. Tá? Usará a sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra. A palavra do Senhor, o Senhor não precisa de outra arma. A palavra dele faz cumprir tudo. E a palavra dele vai chegar um momento que vai ser um cajado. E com o sopro da sua boca ele vai exterminar os ímpios, para instituir a justiça, a paz, a lealdade, para instituir as decisões a favor do pobre. Quem tem que sair de cena? Os injustos, os malfeitores. E o Senhor tirará eles com o cajado, da palavra que sai como o cajado da sua boca. E diz aqui que a justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade o seu cinturão. A faixa no peito é igual aquelas Miss, né? Quando usa aquelas faixas, que logo você vê uma pessoa com aquela faixa, você quer ler o que tem ali para identificar. Você sabe que aquela pessoa traz a identidade de algo dentro daquela faixa. E ali o Senhor nosso Deus vai trazer a justiça e a lealdade no cinturão. O cinturão, porque antigamente se vestiam túnicas, né? E a túnica solta era quando a pessoa estava mais assim para deitar, para tomar muitas vezes uma refeição, mas a túnica com o cinturão, e o cinturão também servia muitas vezes para colocar armas também. Tinha uma bolsa e colocava armas. E não estou dizendo armas muitas vezes era o cajado, porque eles trabalhavam com o cajado, muitas vezes carregavam pedras, porque poderia vir animais, então eles atiravam pedra, uma funda. E esse cinturão mostrava o que? Ação, mostrava atitude, mostrava que estava em prontidão, mostrava trabalho. Então significa a lealdade vai ser o seu cinturão, a lealdade vai estar no seu trabalho. Tá? E diz assim, agora, a partir do versículo 5, nós vamos ver falando como vai ser esse novo céu e a nova terra. É como se a gente estivesse voltando ali para o Jardim do Éden, aonde os animais conviviam entre si. Os animais todos eram herbívoros e ali um não era carnívoro, um não precisava ter medo do outro. Não havia um medo, não havia isso da sobrevivência ter que matar o outro, né? Porque um exemplo, ó, diz aqui, o lobo conviverá com o cordeiro. O lobo é um animal carnívoro e ele precisa de carne, senão ele morre, porque ele não é de comer mato. O cordeiro já é de comer o quê? Matinhos. E o cordeiro, ele não tem na estrutura dele nenhum mecanismo de defesa. O lobo tem a boca. O cordeiro não tem, ele não tem nenhum mecanismo, mas os dois vão conviver. O leopardo vai repousar com o cabrito, e aqui vai fazer essa vívida imagem para nós, ó. O bezerro, o leão, o novilho gordo, aquele novilho pronto para o abate, né, que está gordo, se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. Olha que imagem maravilhosa, não vai haver perigo. Todos andarão juntos, unidos, terá paz, terá segurança. Né? Diz aqui, a vaca e o urso pastarão juntos. Porque lembra, a vaca é animal ruminante, então eles comem, depois fica lá deitadinho na grama e fica ruminando. O urso vai ficar junto ali, ruminando. Seus filhotes dormirão lado a lado do leão, e o leão vai comer palha como boi. Olha, ó Senhor Jesus, eu não sei quanto a vocês, mas de vez em quando eu vejo algumas cenas de um animal, né, correndo atrás do outro. Eu já saio rápido, porque eu não gosto de ver aquela cena, né? Eu gosto de ver o leão, é muito lindo, o leopardo, tal, mas na hora que vai mostrar a caça, e também jacaré, ó, que coisa horrível. Então, todas essas coisas são tão assim, que machucam a nossa pessoa, né?
de ver um animal comendo um outro animal indefeso, pegando um outro animal. Então, tudo isso não haverá mais. Os bebês brincarão tranquilo, próximo ali aos esconderijos da cobra, e ninguém mais vai fazer mal um para com o outro, nem vai haver destruição em todo o santo monte, a nova Jerusalém, porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, de Yahvé. E qual é o conhecimento do Senhor, gente? É tudo isso que nós acabamos de ler sobre o que o Espírito estaria repousando sobre Cristo, trazendo sobre Cristo. Conhecimento de Yahvé, acima de tudo, é o amor, é a justiça, é a lealdade. Ele vai ter a justiça na faixa ali do seu peito e a lealdade no seu cinturão, né? E de Yahvé, assim como as águas cobrem o mar, o Senhor vai cobrir toda a terra desse novo conhecimento que é a pessoa dele. Aleluia! A partir do versículo 10 até o final, nós podemos ver por duas vertentes, sendo falado diretamente para o povo de Israel, ou sendo falado para todos aqueles que aceitaram Cristo. Tá? Como aqui traz a história de Israel, então eu vou falar no contexto aqui de Israel, mas lembrando que na volta do Senhor, todos de todas as nações, terão pessoas ali que receberam o Senhor e virão para o novo céu e para a nova terra, tá? Então, talvez essa passagem aqui, ela seja uma ilustração para falar de todos, ok? Então, veja só, versículo 10 diz assim, naquele dia, que é o retorno, né, dos dispersos, naquele dia, a raiz de Jessé, que se erguerá com um sinal, aqui já está dizendo, a raiz de Jessé, está dizendo aqueles que realmente aceitaram também Jesus, porque a raiz de Jessé não veio ali que surgiu, brotou, veio Jesus, e da raiz de Jessé também eles vão ser levados aqui, estou falando duas linhas, eles vão ser levados para o cativeiro, né? E depois, nós temos que depois da Segunda Guerra, eles voltaram ali para a nação de Israel. Então, são várias vertentes aqui, pode ser que são vários momentos que aconteceu, que vai acontecer e ainda irá acontecer bem mais para frente, né? Então, eu vou trazer só de Israel, senão vai ficar confuso. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se erguerá como sinal para os povos, será procurada pelas nações e a sua morada se cobrirá de glória. Então, dizendo assim, cadê o povo? Porque lembra, o povo do norte foi disperso. O povo do sul vai ser levado para a Babilônia. Mas naquele dia, Yahvé estenderá o braço pela segunda vez para resgatar o remanescente do seu povo, que ficou na Síria, no Egito, em Patros, no Alto Egito, em Cush, na Etiópia, em Lião, em Sinear, na Babilônia, em Ramate e nas ilhas do mar. Amados, em todo lugar, em todo país que você vai, tem o quê? Judeus. Então, quando ele está dizendo vários nomes aqui de cidades, querendo dizer que os judeus estão espalhados por todos esses lugares. E hoje, em todos os lugares que nós vamos, no mais longínquo, aonde existe ali, que a igreja é perseguida, existe o quê? Cristão. Existem filhos de Deus. Então, diz que vai vir de todos os lugares. E o Senhor vai novamente pela segunda vez resgatar. Qual foi a primeira vez que o Senhor estendeu a mão e resgatou o povo de Israel? Quando eles estavam no Egito. O Senhor levantou a mão e resgatou eles, abriu o Mar Vermelho para eles passarem, tá? Agora, essa segunda vez, o Senhor vai erguer o seu braço novamente para resgatar. Versículo 2. Ele erguerá uma espécie de bandeira para as nações e reunirá os banidos de Israel de todas as partes. Reunirá o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. Então, ele erguerá uma espécie de bandeira. Num batalhão de exércitos, assim, cada
capitão tinha os seus soldados, para saber aonde era o posto, cada soldado olhava para ver a bandeira dele. Falava, opa, a minha bandeira é aquela, então o meu posto é aquele. Então ia para lá. Até quando a gente muitas vezes faz excursão, o guia de turismo, ele anda com uma bandeira para a gente não se perder dele, para não se perder da turma. Então a gente, opa, minha turma tá ali. Então aqui está dizendo que o Senhor, ele vai erguer uma espécie de bandeira para as nações, para todos aqueles que forem do Senhor saber para onde vão estar indo. E ele vai reunir todo o povo ali. Então cessará os ciúmes, porque lembra, no Reino do Norte, Efraim não tinha ciúmes de Judá, e aí eles eram adversário, mas vai dizer que aqui vai terminar essa inveja e os dois não vão mais se hostilizar. Pelo contrário, versículo 14, eles vão se unir para fazer conquistas juntos. Por isso, mudando um pouquinho a temática. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Sabe, nós estamos igual Efraim e Judá. Nós somos irmãos em Cristo, nós somos o corpo de Cristo, mas a gente fica com essa briga igual às 12 tribos. O Reino do Norte, aí o Reino do Sul, ele acha que ele é o melhor, porque Jerusalém está ali. Aí o Reino do Norte, porque Efraim era filho de José. Então, e fica essas brigaiadas entre o Filho de Deus. E um reino desse jeito é um reino fácil de ser atacado. A igreja dividida é uma maneira fácil do inimigo vir e destruir uma nação. Por quê? A nação fica fraca. Sabe? Se a igreja é toda unida como corpo de Cristo, a nação, o território fica forte. O que nós vemos hoje no nosso país brasileiro? Um país que tem a natureza ao nosso favor, mas nós temos as pessoas, o quê? Cada um pensando por si só. Nós estamos vendo tanta corrupção como nunca vimos antes nesse país, tanto roubos dos pobres, um monte de coisa, enfim. É isso que nós estamos vendo. E quando a igreja é unida, a nação fica forte. Entendeu? Porque a igreja unida, ela vai interferir em todos os parâmetros da nação. Né? Então veja, aqui vai falar no versículo 14 que não vai haver, eles vão estar unidos para fazer as conquistas deles. E versículo 15 diz assim, que Yahvé, ele vai secar o golfo do Mar Vermelho por meio de um vento muito forte, varrerá com a mão o rio Eufrates e o dividirá em 7 riachos, a fim de que se possa atravessá-lo de sandália. Então, o golfo do Mar Vermelho, o golfo do Mar do Egito, nós temos o quê? O Mar Vermelho. Tá? Então, um vento forte vai varrer para se passar novamente a seco. Então, para todos se reunirem ali. E o rio Eufrates é um rio caudaloso, é um rio rápido, é um rio assim, um tanto violento. Mas aqui vai dividir em 7 riachos, para que as pessoas possam passar e atravessar de sandálias. Então, não haverá desculpa, o Senhor vai facilitar tudo para haver a travessia. Haverá um caminho para o remanescente do seu povo, porque for deixado na Assíria, da mesma maneira que houve um caminho para Israel no dia em que saiu em liberdade da terra do Egito. Então, a Assíria pegou o povo ali do Reino do Norte, principalmente, dividiu eles, jogaram eles para tudo quanto é nação. Por isso que hoje tem judeu para tudo quanto é lado. Tá? Então, hoje, nós também vamos da mesma forma, tem cristão para tudo quanto é lado. Na palavra de Deus fala dos 144 mil. Alguns acreditam que esses 144 mil serão os judeus que serão esse remanescente, né? Porque serão aqueles remanescentes que creram em Cristo Jesus. Então, existe muito mistério? Existe, mas nós temos o maior mistério que foi revelado a nós, Jesus Cristo. E nós temos que nos apegar a Jesus Cristo, a esse mistério que foi nos revelado e viver por ele. E quanto ao que vai acontecer, nós vamos olhar para Cristo e nada mais. E vamos o quê? Apreciar aquilo que o Senhor está nos dando hoje para nós transbordarmos na vida do nosso próximo. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.
Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.